essa era que a gente vive hoje da superprodutividade, né? A gente tá com as redes sociais, a gente tá full time em tudo. Então é importante estar on. Estar on é sinônimo de sucesso. O quanto essa nova abordagem social contribuiu para esses processos de adoecimento? Só uma pergunta, aproveitando a da Renatinha aqui, que eu vi que esse nome, né, de síndrome do lazer é de 2001. Então é relativamente novo. Isso existia antes, mas era uma outra forma que é diferente de hoje? Ou isso veio realmente com esse advento aí da internet e da alta produtividade, da gente estar sempre online, né? Tem que estar sempre disponível para o trabalho, né? Por causa do celular e essas coisas. Na verdade, assim, as pessoas, eles vão dando os nomes, né? Síndrome do lazer e tal. Talvez esse termo foi criado em 2001, né? Não é um termo oficial, né? Não existe o transtorno síndrome do lazer. Mas, assim, o que a gente fala é um esquema padrão inflexível. Ou seja, a pessoa, ela não consegue, ela é inflexível, ela só fica ali no trabalho. Então, isso já é uma característica bem antiga. Isso não é de agora. Hoje, então, a gente se engana. Vê se vocês concordam comigo. Porque antigamente eu lembro que meu pai era desse super workaholic, que tinha que trabalhar horror de Paraná. Mas a pessoa não podia vir pra casa. Então ele realmente era um workaholic que ficava no trabalho. Ele era forçado, né, a ficar lá trabalhando, porque não tinha essa história de computador, não tinha celular, não tinha essas coisas. Então pra ele trabalhar, ele tinha que estar na empresa. Então quando ele vinha pra casa, ele não conseguia, no primeiro momento, relaxar, mas ele também não conseguia trabalhar. Ele podia ficar com a cabeça no trabalho, mas ele não conseguia trabalhar. Hoje, a gente leva o trabalho pra onde a gente vai, não só pra casa, pro banheiro, pra qualquer lugar que a gente vai, a gente tá com o telefone, a gente pode dar um jeitinho de trabalhar. Isso é um padrão, eu entendi o que você está perguntando, isso é um padrão psicológico. Então, em qualquer época, isso aí vai ter. Tá. Isso foi agravado, tá, pela tecnologia atual, isso é fato. Não só porque a gente leva o trabalho para casa e porque o volume de informação é maior. Por exemplo, eu acho aqui, né, a gente ia fazer uma pesquisa na escola, era Barça. Né? Conhecer, né? Era legal até. Era legal demais, conhecer, você ia lá, olhava, tinha 3 parágrafos, o assunto que você queria tinha 3 parágrafos. E devia ser mais fácil até pro professor, né? Tudo era igual, não tinha aquela coisinha ali, tá? Hoje não, né, gente? Hoje você tem tanta informação, então, assim, o volume de informação e a questão do tempo também, você não para. Você tá lá, você chegou em casa, seu chefe já te mandou uma mensagem, você tá olhando de uma pessoa ali, o negócio não acaba. Então foi amplificado. Mas esse padrão, ele já existia, sempre vai existir, porque é um padrão de pressão. O que define isso aqui é um sentimento constante de pressão. Eu gosto de brincar assim, é como se uma pessoa tivesse com um revólver na sua cabeça, o tempo todo falando, olha, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, vai acontecer alguma coisa. Às vezes é você mesmo. Essa pessoa né? é você mesmo. Não tem, na verdade, não tem. Por quê? Seu marido chegar pra você e falar, mas por quê? Alguém falou que se você não fizer isso aqui agora, você tá sendo ameaçado de ser demitido, alguma coisa assim, você tá recebendo críticas e mais críticas na empresa. Não, tá tudo certo. E é interessante que o externo, as pessoas que olham pra você, de um modo geral, a pessoa que olha, a vê como uma pessoa extremamente bem-sucedida, um alto cargo, mas a própria pessoa não. Muitas vezes a pessoa, ela se vê em falta, ela se vê como uma pessoa, às vezes assim... Ela nunca tá satisfeita com o que tá entregando, né? Que tá entregando. Muitas vezes tem um sentimento, talvez, de defectividade, que é uma terceira característica. Olha, a primeira, talvez, é aquela que eu falei dos pais ali, né? Do amor condicionado. Você até falou que tinha um pouquinho isso lá. Da parte do meu pai, da minha mãe não, mas do meu pai com certeza. Do seu pai. Depois o modelo de comportamento. Muitas vezes também acontece um sentimento de defectividade, de vergonha. Então aquela pessoa que se acha um pouquinho ali, teve um isolamento social, um sentimento de inferioridade, alguma coisa nesse sentido, ela tenta compensar e acaba compensando demais mesmo, e às vezes consegue grandes coisas, grandes cargos, e compensa tanto, mas não para de compensar. E aí fica aquela pressão em si, mas é uma pressão da própria pessoa. E quando você olha para a pessoa em si, a pessoa, ela não se vê com essa competência toda. As pessoas de fora ela veem, mas a pessoa em si não. E aí eu fiquei pensando, existe um perfil de profissional, existem profissões que são mais propensas a desenvolver essa síndrome do lazer, ou então pessoas que têm uma propensão maior, por exemplo, uma pessoa que é muito solitária e a única ocupação que ela tem, vamos dizer, ao longo da semana é trabalhar, chega fim de semana ela não tem mais o que fazer.
traços de personalidade, sim, tem pessoas que têm mais tendência, por exemplo, um traço de personalidade chamado neuroticismo, que é aquele traço onde as pessoas são pessoas que têm tendências a experimentar mais emoções negativas em intensidades maiores. Essas pessoas são mais vulneráveis. Pessoas mais ansiosas têm maiores tendências. Agora, em termos socioeconômicos aí que você está falando, talvez ser mais propensa não, mas a origem do problema sim. Por exemplo, pessoas de classes mais altas, talvez tenham um padrão mais voltado para essa autocobrança, que foi o seu caso aí, de autocobrança dos pais. Talvez pessoas de classes menos favorecidas vão mais pela questão da vergonha, da afetividade, ver um pai sofrendo, ver uma mãe ali falando, não, eu não vou superar isso, e vai, e consegue muitas vezes chegar lá em cima, mas continua naquele padrão de autocobrança muito intensa. Então a gente tem que pensar, por exemplo, existe 2 tipos, uma orientação para o status, normalmente essa pessoa tem aquela sensação de defeito, que é o que você falou que não tem, e tem aquela pessoa que já tem mais uma orientação para o sucesso. Ela não quer ser esses aplausos, mas ela quer ter um sucesso. E aí já está mais um sentimento assim de medo, de vulnerabilidade. Eu quero ter um sucesso porque depois eu posso perder esse carro, quero garantir que o meu emprego vai ser bom. Talvez você enquadra mais aí. Prazer, né? Prazer também, ter uma certa vulnerabilidade e o prazer, o bem-estar de estar ali naquele cargo, você olhar e falar, nossa, eu conquistei isso tudo aqui.